Não existe exercício proibido. O ruim é ficar sem se exercitar. Eu estava conversando com um grande amigo, o Dr. Mazini, há um tempinho atrás, e ele falando, não tem nada proibido. As pessoas criam processos para se beneficiar de informações de alguns artigos tendenciosos e começam a proibir diversos exercícios. E a gente vai estar elucidando para vocês aqui como é que pode ser feito e trazer uma grande mensagem. Não existe exercício proibido, existe sim pessoas que não podem fazer determinados exercícios. O grande fator que implica no agachamento, que é o movimento natural, porque vocês levantam e vocês sentam o tempo todo. Deitam e levantam, sentam e levantam. Então você tem um agachamento que é um exercício do dia a dia. Colocar esse exercício dentro do seu contexto de atividade física não é nada proibido. Agora, eu preciso realmente de algumas técnicas em execuções. Pessoas que podem não sentir confortável com o exercício e pode não sentir confortável, fazer de maneira errada e prejudicar a coluna, prejudicar o joelho, prejudicar o quadril. É um fator. Pessoas que não têm problema algum, vamos desenvolver o agachamento. O agachamento que você pode descer até um ângulo que o seu joelho, ou seja, que a sua coxa e sua perna fiquem no ângulo de 90 graus e que não aconteça uma retroversão da pelve, ou seja, o encaixe do quadril. Esse encaixe, essa retroversão da pelve, flexiona a coluna lombar em até 30 graus. E isso pode ser prejudicial em alguns exercícios, principalmente que o peso está atravessado aqui nas suas escápulas, ou seja, no seu trapézio. Esse peso incide sobre a coluna lombar e pode trazer algum trauma. Volto a falar, não temos exercícios proibidos. E tem uma revisão sistemática comparando os exercícios da musculação, e a gente está dialogando todos os dias, começou a comparar alguns exercícios da musculação, seja o stiff, seja o levantamento terra, seja o agachamento, e começamos a propor qual é a eficácia. Quando é que nós conseguimos no agachamento utilizar mais o glúteo como um suporte maior? Quando é que eu trabalho mais o glúteo? Quando é que eu trabalho mais o quadríceps? Isso a gente vem todo de uma visão biomecânica. Em saber que o quadríceps ele trabalha, com exceção do reto femoral, que o reto femoral é um músculo biarticular, ele faz tanto a extensão do joelho quanto a flexão do quadril. Os músculos que estendem o joelho é o quadríceps. Eles participam da extensão. Então, no agachamento, quando vocês descem e levantam, fazendo a extensão do joelho, vocês estão recrutando muito o quadríceps. Já a parte que vocês retornam, vocês não só estão estendendo o joelho, vocês também estão fazendo uma extensão de quadril. E quais são os músculos que participam da extensão de quadril? Eu tenho o glúteo e eu tenho também os isquiotibiais, que são aqueles músculos que ficam na parte posterior da coxa. É ele que traz você de volta, ou seja, para a posição ortostática, a posição de pé. Então, quando a gente começa a relacionar o movimento humano, o movimento dos exercícios dentro de um contexto para melhorar a saúde, podemos sim prescrever o agachamento. Professor, mas ela tem duas hérnias. Ela tem hérnia lombar e tem uma hérnia cervical. Eu posso executar o agachamento dependendo do nível de inflamação que ela tem, dependendo desse nível da hérnia. Se ela está sentindo muita algia, se ela está precisando fazer algumas liberações, se ao caminhar ela já sente, então essa pessoa não deve fazer. Então eu preciso ser consciente em relação a isso. Eu preciso prescrever o exercício para as pessoas que podem fazer o exercício. E aí eu estou vendo o pessoal chegando, aqui, e muitos devem estar aí com algumas dúvidas de por que, professor, porque alguns alunos agacham até o chão e outros agacham até a metade. Quando você tem uma amplitude maior no movimento, consequentemente, mais unidades motoras são recrutadas, ou seja, mais fibras são trabalhadas, massa. Só que no agachamento, quanto mais eu desço, maior eu aumento a amplitude e o trabalho de glúteo.
por conta de extensão na volta, a extensão do quadril. O quadríceps, ele trabalha sim, também no retorno com a extensão do joelho. Então, quando a gente começa a diferenciar o trabalho de flexão, o trabalho de extensão, percebemos que é um exercício complexo, mas muito eficiente. E ainda tem mais, como a gente falou na última live, ele é um exercício que estimula a secreção de alguns hormônios, principalmente a testosterona. Então, é um exercício que não é proibido, o agachamento pode ser feito se você não tem contraindicação, se você não tem nenhum problema que te impeça ou que possa ter prejudicado com a execução do agachamento, podem fazer naturalmente, tá bom? E aí, vamos viajando, né? Aí alguns artigos com nadadores australianos detectaram que eles tinham realmente um comprometimento quando se fazia uma puxada ou um puxador, aquele exercício que você puxa e vem até atrás da sua cabeça. E proibido, tem academias que esse exercício é totalmente proibido. E ele sendo proibido, a Bia já tem uma perguntinha aqui. Ele sendo proibido, tornou-se nós, como profissionais de educação física, que vamos prescrever o exercício. Eu chegava na academia e eu prescrevia. Por quê? Não era um exercício proibido. Se você tem alguma lesão no seu ombro que incomoda, o exercício que você faz, abdução e rotação externa, ele é um pouco traumático, principalmente para o ligamento glenohumeral menor. Pode estar trazendo transtorno para esta articulação. Se incomoda, a gente pode não fazer. Mas se você tem uma boa flexibilidade da cintura escapular, que é lá a cintura escapular é sua escápula e sua clavícula, tem uma boa mobilidade do seu húmero dentro dessa articulação, não tem problema algum. Pode realizar o puxador, como também o desenvolvimento posterior. Agora, se tem algum problema, uma contraindicação, o médico já falou que você tem realmente um problema, que seu ombro luxa, tem subluxações, aí você deve evitar e fazer exercício com um grau de complexidade menor. Fazer exercícios mais simples que não venham a prejudicar. A Bia tinha essa dúvida, e ela fala assim, ó, professor, relatos em redes sociais onde a ineficácia de alguns exercícios com caneleiras, de abdução, adução, afundo no gravitron, ótimo, Bia. Em uma conversa, no último evento que teve aqui há 3 anos atrás, que foi do Fitness Brasil, em uma conversa com um dos maiores biomecânicos do país, o Júlio Serrão, eu pude conversar com ele da interpretação das pessoas. As pessoas não estão conseguindo interpretar de uma maneira correta, de uma maneira boa. Falar que o exercício de caneleira para a região de glúteo, onde você fica lá em 4 apoio, na abdução, que ele não trabalha, isso é se leviando, ele trabalha sim. Em momento algum, o Serrão falou isso. Só que a eficiência do movimento ela é menor do que a do agachamento. Então a gente fala em eficiência motora, a gente fala em eficiência do movimento. E estamos percebendo que a caneleira tem uma eficiência menor. Mas vocês podem incluir caneleira no trabalho, sim. Inclusive em alguns métodos de treinamento. É importante que isso chegue para a população. O que não é tão bem-vindo é você fazer aqueles circuitos absurdos. Vocês passam com 20, 30, 20 minutos fazendo circuito de caneleira para glúteo. Seria muito mais eficiente você que está querendo melhorar o seu tônus muscular, está querendo melhorar o seu glúteo, que você faça os exercícios mais simples, porque você vai colocar uma carga maior. Você não precisa de um glúteo resistente. As pessoas ficam lá fazendo resistência em glúteo. Você precisa de um glúteo forte. E para ter um glúteo forte, vocês precisam fazer as sequências que já está mais do que clara na literatura. Entre 6 e 12, com a carga sempre entre 80% e 90% de uma repetição máxima, para que vocês tenham resultados. E pegando aí o gancho da Bia, as cadeiras adutora e abdutora.
trabalham também. Eu, particularmente, pessoas, alunos avançados, eu não costumo colocar cadeira adutora para o indivíduo fazer, porque eu acho um movimento simples, que o recrutamento de unidade motora, por mais que você coloque todas as placas, é pequeno, e eu prefiro trabalhar com um agachamento, trabalhar com outros exercícios, levantamento terra, para estimular essa região. Mas eu não posso chegar aqui e dizer que o exercício não serve de nada. Serve sim. Então, pessoas mais sedentárias, pessoas obesas, pessoas que estão muito tempo paradas, que tenha como objetivo a melhora da saúde, qualidade de vida, pode sim fazer esses exercícios e a gente prescreve. Aí quando se torna uma pessoa intermediária, uma pessoa avançada, a gente costuma tirar, porque a eficiência dos outros exercícios já traz o resultado que essa pessoa quer. O Gravitron é um exercício muito bom, só que as pessoas fazem errado. Então é um exercício para você trabalhar a articulação coxa-femoral, para você trabalhar a articulação do quadril. E as pessoas continuam trabalhando a articulação do joelho, que é fazendo flexão e extensão de joelho. Não é isso que nós queremos. Nós queremos trabalhar a extensão de quadril, porque a extensão de quadril trabalha os músculos posteriores da coxa e mais o glúteo. Então é importante que fique claro que o exercício não é ruim. É a maneira que se executa, é a maneira que estão fazendo que torna o exercício pouco eficiente. Começa a sentir o quadríceps e não sente o glúteo. E aí não se tornam tão eficientes. A Camila, ela pergunta aqui, pacientes com fibromialgia precisam ter restrição? Olha, esses pacientes, Camila, precisam fazer os exercícios, sim. Só que tem quadros de dores no corpo. Então eu preciso de adaptação. Mas o exercício físico, ele já tem algumas revisões mostrando que os pacientes que sofrem com fibromialgia, que essas dores em vários pontos do corpo, e que tem momentos que a dor é muito forte, que a pessoa não consegue nem se movimentar, fica na cama, com dificuldade de locomoção, com dificuldade de se desenvolver no dia a dia, trazendo melhoras para esses pacientes. Então, o quadro de fibromialgia tem que ter o acompanhamento médico, é importante, o acompanhamento nutricional, a nutricionista, e o acompanhamento do profissional de educação física, para que ele consiga fazer uma progressão nesse treinamento. Às vezes a progressão, o método de periodização que vocês prescrevem aí para um paciente com fibromialgia pode não ser o adequado. Então eu preciso realmente dos exercícios. Ele pode fazer todos os exercícios? Pode. Claro que com algumas restrições. Se ele está sentindo dores na coluna, se ele está sentindo dor no ombro, se está sentindo dor na cervical, então eu vou mudar alguns exercícios para não continuar sentindo ou treinando com dor. Então a gente precisa ter esse bom senso na hora de prescrever para estes pacientes. Bia, o proibido é executar errado e o proibido é não fazer exercício. Isso que é proibido. Fazer exercício é permitido e traz realmente muitas melhoras no nosso organismo. E aí o Anselmo vem aqui e fala que, como sempre, os exercícios multiarticulares têm uma eficiência melhor. E para que todos saibam, os exercícios multiarticulares são aqueles exercícios mais complexos, como o agachamento, como um supino. São exercícios que trabalham mais articulações. E tem os exercícios uniarticulares, que trabalham uma única articulação. São eficientes também. Nas nossas redes tem muita discussão desnecessária. Qual é melhor? O multiarticular ou o uniarticular? Cadeia aberta, cadeia fechada? Todos são eficientes. Depende de quem você está trabalhando. Todos podem ser colocados dentro de um programa e normalmente um complementa o outro. Um auxilia ao outro a desenvolver. Então é importante em um programa de treinamento termos exercícios uniarticulares e exercícios multiarticulares. Fala Tarcísio, Flávio Marbach, você é uma galera toda aí. O Tarcísio, professor, um adolescente de 13 anos, ela pode fazer atividade física na academia? Tem alguma restrição? Pode.
Na academia pode até colocar uma criança com 5, 6, 7 anos. Claro que ela não vai fazer aqueles aparelhos porque ainda não tem nem a estatura para isso. Mas só que subir uma escada é fazer musculação. Carregar, pegar os brinquedos, essas crianças que brincam, é musculação. Eles fazem esse trabalho mesmo que sem perceber. Então, colocar uma criança de 13 anos numa sala de musculação, permitido sim. Existe proibição aí, professor? E aí é um outro quadro. Uma galera com 12, 13, 14 anos, adolescente, desesperado, com os hormônios lá em cima, querendo jogar duro, pegar todo o peso do mundo, aí que tem que ter a sensibilidade. É neste momento que a gente precisa conscientizar o adolescente que ele ainda não possui hormônio suficiente para uma hipertrofia máxima. Que muito da hipertrofia que ele está acontecendo ali, que ele está conseguindo, vem de adaptações neurais. Como já falava o Fleck, como a gente tem lá no livro de Coixi, o livro agora de Jonato Prest. Então essa adaptação neural é fator sim preponderante para essa galera mais jovem. Então, ele pode fazer exercícios que antigamente, é acima da linha não pode levantar a barra porque senão não cresce. Não é assim que falavam? Não pode colocar um peso aqui porque senão não cresce, não. Nada disso. Ele carrega uma mochila de 10, 15, 20 quilos todos os dias para ir para a escola e não tem problema algum. E nunca desenvolveu nada. O que ele precisa é ajustar o peso à força dele. Então uma barra, fazer o gesto motor só com o bastão, já pode ser muito bom para ele. Só fazer o movimento e depois ele vai crescendo e vai adaptando e vai crescendo. Ou seja, tudo gradativamente, mas não deixem nem as crianças, nem os adolescentes sem o exercício. Porque se vocês deixarem sem o exercício, a tendência natural é eles se tornarem um adulto obeso e com problemas. Tá certo? Isso, Anselmo, é o que a gente briga sempre aqui, ó. Exercícios milagrosos e dieta milagrosa. Esqueçam. Vamos pensar e olha, cada hora que eu abro a minha internet, eu abro o Instagram, tem lá, cada momento que eu abro, tem lá, dieta low carb. Já falei isso para vocês. Hoje a gente vai falar de exercício, então eu não vou entrar lá aqui no meu canal, aqui na minha página tem falando lá do low carb, o prejuízo que pode trazer. Inclusive eu coloquei um vídeo mostrando, uma tese de doutorado lá da USP, mostrando que pode trazer problemas irreversíveis para o pâncreas de vocês. Olha o problema que vocês estão trazendo para o organismo, e vocês, pessoas saudáveis, tá? Tarcísio, fazendo com restrição. Não é assim com restrição, é com orientação. Eu não vou falar restrição porque, olha, não pode isso, não. Com orientação, ele pode tudo. Ele só precisa ser bem orientado para fazer os exercícios certos, com a execução da maneira correta. E com adolescente é complicado isso. Sei, já passei, publiquei hoje no TBT aí, publiquei hoje uma foto lá de 2004, onde eu estava já num período assim, bem magrinho, e dentro de academias, e já mostrava, então, uma foto de mais de 15 anos, que já mostrava o que é que a gente queria, a proposta, e depois a gente foi melhorando realmente para a proposta da academia, que teria que ser o quê? Uma pessoa um pouco mais forte, porque trabalhar em academia, não que você tenha que ser atleta, mas que tenha realmente o jeito e goste realmente da musculação. Todo dia, tem uma perguntinha aqui, formigamento e dormência na perna pode ser proveniente da coluna? Quais os exercícios recomendados? Massa. Dormência, eu vou falar de um músculo aqui, o piriforme. Esse músculo é importante. Esse músculo, ele é um extensor de quadril, ele é um rotador externo e ele é um abdutor. É pequenininho ele fica por trás do músculo glúteo. Tem o glúteo, que é mais superficial, um pouco mais interno tem lá o pectíneo. O piriforme. Esse músculo, ele pode pressionar o seu nervo ciático. E esse seu nervo ciático pode dar dormência na perna de vocês e vocês podem começar a sentir dores. Então, um alongamento simples dessa região, você sentado, cruza a perna, coloca a perna e deita sobre a sua perna cruzada, ou seja,
você consegue alongar um pouco esse músculo e tirar essa pressão ou essa compressão desse nervo. O restante é trabalhar o fortalecimento. Se você descobriu que é o causador, fazendo a abdução você fortalece ele, fazendo extensão e fazendo rotação externa você fortalece ele. Então eu posso fazer esses exercícios, esses movimentos que eu vou estar fortalecendo essa região. Detalhe, tem pessoas que sentem o pé, aí fica achando que é fascite plantar. Eu estou sentindo a planta do meu pé, estou sentindo, não consigo fazer exercício. E às vezes o problema está na coluna. E você está tratando o pé. Às vezes não, às vezes realmente o problema está no pé. E quando é fascite, ela pode ser por encurtamento muscular ou é chamado de espasmo, ou seja, por espasmo. Se for por espasmo, eu vou ter que fazer massagem, vou ter que tirar essa compressão toda ali, vai aliviar imediatamente. Se for por encurtamento muscular, eu alongo o músculo, consequentemente essa fáscia ela fica mais leve, essa fáscia fica sem compressão e você para de sentir essas dores, tá bom? E a galera interagindo. Valeu, Tarcísio, valeu, ótimo. Ela também pergunta sobre o paroxismo, qual exercício? Existe o paroxismo e ele pergunta sobre e a doença de Parkinson, que é da família bem parecida, as causas bem próximas. Então, também, o recomendado é que ele faça os exercícios. Claro, tem muitos tremores e esses tremores podem causar um acidente, que o peso pode cair no pé. Então ele pode os tremores, ele não ter a coordenação, escorregar e se machucar. Então, para estes exercícios, eu vou pedir para a pessoa que sofre, inclusive o módulo que eu dou na pós-graduação da Faculdade Social, em Biomecânica, é distúrbio neurológico e exercício físico. E a gente fala da doença de Parkinson, que vocês podem sim fazer o exercício, agora com alguns cuidados. Ver a que nível estão os tremores, ver a questão dos medicamentos, para que a pessoa possa se sentir confortável e traz muitos benefícios também, como vocês já sabem. O músculo chato, realmente, quando dói o LIP, então vocês precisam desse cuidado e todos os exercícios vocês podem fazer. Agora, se você apresenta alguma lesão, você precisa de um médico. Aí você precisa diagnosticar e precisa prescrever justamente para este problema. Outro exercício que dizem proibido para determinadas pessoas é a cadeira extensora, um movimento bem tranquilo, né? Mas só que na cadeira extensora, alguns profissionais, o dito popular diz que quem tem condromalácia na cadeira extensora só pode fazer isometria, que é ficar lá com a perna parada. E o que é condromalácia? Condromalácia é esse desgaste que tem na cartilagem por baixo da patela. Patela é esse osso que tem aqui no nosso querido joelho. E aí vai desgastando e depois você vai ter um atrito entre o osso do fêmur e o osso da patela. E pode causar muita dor. O que é recomendado? O que é que se recomenda? Primeiro, não é tratar o joelho, é tratar o quadril. É tratar o complexo posterolateral do quadril, que são os músculos abdutores, o glúteo médio, tensor da fáscia lata, o piriforme. Tratar esses músculos, porque esses músculos fortes faz com que eu tenha o meu fêmur na linha correta. Se você tem um quadril, isso acontece muito em mulher, tem um quadril maior, ele faz força e o seu fêmur entra, ou seja, medializa. Consequentemente, você tem um atrito na patela. Então, o primeiro passo é fortalecer o complexo posterolateral. E depois a gente tentar entender se essa condromalácia ela é de base ou se essa condromalácia ela é de ápice. Porque vai mudar totalmente o trabalho. Se for de base, a gente vai ter que regular o ângulo. Se for de ápice também, ou sobe menos ou sobe mais, dependendo da condromalácia que você tem. Então, é importante que vocês tenham orientação profissional para que essa orientação venha a não prejudicar nos exercícios.
tá bom? E assim, vem o puxador e o desenvolvimento. Um outro exercício muito comum de se fazer e eficiente por demais, que é o exercício stiff. Este exercício está na posição ortostática, você está em pé e você vai com a barra próxima ao chão e retorna. A sua coluna precisa ficar bem retinha. O que é bem retinha? Mostrando ou preservando as curvaturas naturais, as lordoses e cifoses. Nada demais. Só que as pessoas que têm encurtamento nessa parte posterior da coxa, essas pessoas tendem a fazer uma flexão da coluna lombar, curvar a coluna lombar. E quando você retorna com o movimento de extensão de quadril, pode ser um impacto grande nessas vértebras lombares, podendo em determinadas pessoas causar uma hérnia discal, pode causar uma espondilólise, dependendo de como está realmente o seu estágio ósseo. A espondilólise é esse deslocamento de vértebras, que normalmente, se não for severa, para precisar de uma cirurgia, vocês conseguem treinar, fortalecer. E em quadros de dor, por a posição que dormiu, vocês podem estar utilizando alguns medicamentos, os médicos orientam. Então é preciso que a gente tenha cuidado ao executar estes exercícios. Grande abraço, Leto. Tá jogando duro, né? Muitos alunos aqui nessa live, e o que a gente está propondo está realmente passando todas essas informações. Podem fazer exercício stiff? Todos podem fazer? Pode. Todos fazem stiff normalmente durante o dia. Porque quando abaixa para pegar algo no chão, aquele abaixar sem agachar, só fazer a flexão do tronco, do quadril, vocês estão realmente fazendo o stiff. Por isso que a gente pede, quando for pegar algum objeto, agache e pegue. Tente manter uma postura, tente preservar as suas curvaturas naturais, não trazendo transtorno no dia a dia. Veja se o colchão que vocês dormem é confortável. Veja a posição no dia a dia, o mouse do computador que vocês trabalham o dia todo. E vocês podem estar tendo problemas pelos seus hábitos do dia e não pelo exercício. Aí você sente dor no exercício, mas não é o exercício que causa dor. O exercício vai tirar a dor. E aí vocês tiram o exercício porque não tem essa informação. Então eu venho aqui com os quadros de condromalácia, o stiff, falei do agachamento, falei dos movimentos aqui de puxador posterior e desenvolvimento por trás, que as pessoas reclamavam muito de dores, que pode, se não pode. A gente conseguiu, quem chegou agora vai poder pegar isso aqui mais na frente, quando a gente vai deixar salvo aqui no Instagram. E o que é que podemos fazer, professor? E os exercícios abdominais? Aquele exercício que simula o canivete, que você estica o braço, estica a perna, deitado, sobe e aproxima o braço e a perna, como uma tesoura. É proibido? Não. E as pessoas já proibiram, né? Eu tô pensando aqui, é tanta proibição que daqui a pouco não vamos ter mais exercícios, porque todo exercício parece que compromete. O corpo humano ele é fantástico, ele vai se adaptando. Até quando vocês fazem exercício errado, que prejudica algumas estruturas, ele consegue se ajustar para trazer conforto para você e você continuar fazendo. Então é algo assim espetacular quando a gente pensa nos exercícios e o bem que ele pode trazer para as nossas vidas. Falei da caneleira, pode fazer. Falei da adutora, pode fazer. Falei de exercício que pode agora. Por isso que eu disse que é mudar paradigmas, né? Pegar pessoas, colocar pendurada na barra fixa para fazer abdômen é muito arriscado. É muito arriscado. Peço a vocês que tenham cuidados.
em colocar em posições, alunos em posições extremas. Professor, mas o pessoal está fazendo agora o leg press naquele aparelho Smith Machine que é de agachamento. Deita no chão, tem eficiência do exercício, nós sabemos que tem. Agora, é para todo mundo esse exercício? Muito cuidado. Tenham muito cuidado para não causar uma lesão gigantesca, com fraturas de fêmur, com problemas de tíbia, com problemas no quadril. Tenham cuidado com esses exercícios. O Kaique pergunta assim, a cadeira abdutora para frente tem diferença da normal? O que é que acontece, Kaique? A cadeira abdutora, quando vocês projetam o seu corpo para frente, fica mais fácil. Por quê? Essa projeção do tronco, eu estou fazendo uma extensão de quadril. Extensão e abdução. Consequentemente, eu tenho um glúteo máximo que auxilia, por isso que fica muito mais fácil. Mas eu não quero a participação do glúteo máximo ali. Eu não quero um auxiliar, eu quero aquele trabalho de abdução que ele seja eficiente para trabalhar os abdutores, que ele trabalhe glúteo médio, que ele trabalhe tensor da face lata, que ele seja o simples e não que ele fique fazendo exercício. Mas os atletas, para a questão de mudança, eficiência, tem pessoas que inclusive faz assim, você apoia, pega a perna e coloca no local, pega os pés, coloca no local e fica empurrando. Uma posição extrema, muito ruim, pode causar um acidente e quando você vai ver o benefício é desse tamanho e o custo é alto. Então muito cuidado na relação de custo-benefício. Se o custo do exercício é muito alto, mas só que você vai ganhar demais, vai ficar milionário, aí você pode até correr o risco. Quem correu o risco com isso foi o grande atleta Ronnie Coleman, que hoje ele se recupera de várias cirurgias, que já fez 4 cirurgias na coluna, estava de cadeira de rodas, hoje já não está mais, anda com dificuldade, continua treinando, mas ganhou muitos problemas pelo que ele fez. Agora era um policial, se tornou um cara milionário por conta dessas atividades. Então aí é o custo, aí você que tem que avaliar. Pode trazer prejuízo para a sua saúde, mas eu posso ter muitos benefícios financeiros, minha carreira, aí você é crescido, é vacinado, então você que tem que avaliar isso. Eu particularmente prefiro cuidar da saúde, prefiro que as pessoas não executem esses exercícios de maneiras equivocadas para não trazer prejuízos, certo? O André está perguntando aqui, tenho como manter a forma ou até mesmo aumentar músculos correndo na rua e fazendo exercícios em casa, ou seja, sem precisar da academia? Tem, André. Com certeza tem. No meu canal, inclusive, eu coloco vídeos que vocês podem fazer em casa para quem não tem academia e coloco vídeo para quem tem academia no condomínio ou quem malha em alguma academia. Então, o que a gente precisa é fazer os exercícios. Então os vídeos eu explico tudo, eu mostro o movimento e ainda explico qual a função, o que é que está se fazendo ali. Então vocês podem ir acompanhando, que vocês têm um material muito bom para tornar a vida de vocês mais ativa. Lembrando, o sedentarismo mata, o sedentarismo traz doenças, traz obesidade, traz diabetes, traz dislipidemia, hipertensão. Então eu estou com um artigo muito bom mostrando o quanto o exercício físico ele é eficaz neste tratamento de todas essas patologias. Então é muito bom estar falando com vocês isso, para que vocês tenham consciência e a partir de amanhã já bote o tênis e vai caminhar. E a caminhada é uma atividade aeróbica, mas tem um impacto. O impacto nos membros inferiores já faz você melhorar a densidade do seu osso. Ou seja, os ossos dos membros inferiores, ele tem um impacto, porque ele está sustentando o seu peso. Então, você pode não aumentar, mas você mantém. Então, manter essa massa magra, que são os ossos, tendões, ligamentos, músculos, manter essa massa magra é uma grande dificuldade a partir dos 30. Se aumentar, melhor, a tendência é perder 1% por ano. Então, a caminhada, a corrida já é melhor, que tem um impacto maior. Mas lembrando, ela não vai fazer com que você aumente o músculo absurdamente. Por quê?
é uma atividade aeróbia. E essa atividade aeróbia trabalha um outro tipo de fibra, que tem hipertrofia, que é a fibra tipo 1. Ela tem hipertrofia, mas é uma hipertrofia mínima. Não como a fibra tipo 2, que são as fibras de força. Então, façam. Porque vocês começam caminhando, depois trotando. E depois vocês vão estar realmente fazendo muito mais atividade com eficiência. Lembrando, não precisa de muito tempo. Vocês podem trazer tantos benefícios para a saúde de vocês com 30 minutos, com 35, com 40, quem sabe com 1 hora. Então vocês podem trazer muitos benefícios, certo? Beber uma aguinha. Vamos lá. Galera chegando com força aí. E falamos. Está sendo muito bacana que a gente está conseguindo orientar todos vocês no sentido de que tema massa, né, velho? Que mudança. Muitos aqui já vão sair, olha, velho, não tem exercício proibido não, velho. Estão enganando a gente. Não tem exercício proibido nenhum, não. Vocês podemos fazer. Agora, o supino declinado, durante mais de 10 anos, foi abolido das academias. Porque dizia que não ia fazer não, que a pessoa, o sangue vinha para a cabeça e a cabeça podia estourar. Olhe como ela... Onde é que tem? Cadê a ciência aí? A gente está discutindo ciência ou a gente está discutindo crença? Então é isso que a gente precisa. A gente precisa realmente dos exercícios corretos, dos exercícios eficientes. Agora, pegar um cara que tem labirintite e colocar para fazer supino declinado, menos. Aí a gente precisa de inteligência. Um hipertenso é para qualquer um? Não. Então são pessoas que não podem fazer determinados exercícios, certo? Um abraço para Dalva, Paulista, Maria, a galera toda aí, Rodrigo, Léo, Janete, grande amigo Wagner. Antes de responder a você, Wagner, tem uma pergunta, deixa eu ver se é uma pergunta de Flávio. Proporção entre exercícios com ênfase no quadríceps em relação à posterior. Falar um pouco, certo, Flávio? ênfase no... Eu tenho um músculo, o quadríceps, e tenho o músculo, os isquiotibiais. É perceptível que um grupo muscular tem mais volume do que o outro. Então eu preciso usar proporção. O que é a proporção? Uma proporção de 2:1, de 3:2, algo neste sentido. Agora, quando a minha prioridade é um músculo que é menor, o maior já vai ficar um pouquinho, já vai ser um coadjuvante. Então, se minha prioridade são os isquiotibiais, o posterior, que tem um volume menor, eu posso sim ter mais intensidade nele e até na questão do número de exercícios, ser maior para tentar proporcionalizar. Eu não posso querer que o quadríceps tenha 50% e o isquiotibiais 50%. Mas eu tenho que fazer com que eles sejam assim, ó, 60 e 40. É equilíbrio. É a mesma coisa peitoral e bíceps. Imagine se o bíceps, que é esse músculo do braço, fosse do tamanho do peito. É desproporcional. Então eu tenho que manter uma proporção, 60/40. Agora, 70/30 já pode ser também desproporcional. Então, a coerência nisso aí é muito importante. Já respondendo ao Wagner, as dores da lombar, elas normalmente, as pessoas que sofrem, porque as mulheres grávidas sofrem com dores com lombalgia? Porque para apoiar o meu centro, ou seja, quando o meu abdômen aumenta, a minha barriga aumenta, eu tenho esse abdômen protuso, ela puxa, ou seja, a gravidade está puxando minha barriga para baixo. Eu não tenho nada para apoiar minha barriga. E aí o que é que eu faço? Eu faço uma retroversão da pelve. Eu jogo o quadril para frente e ando parecendo que eu estou me arrastando. Porque eu preciso de apoio. Porque senão essa barriga vai me puxar e eu vou cair.
eu preciso de apoio. E esse apoio, quando você joga e faz esse encaixe, eu faço uma flexão na coluna lombar. Imagine isso durante o dia todo. Sentar e você levanta, caminha, sobe, desce e essa coluna fica como? Aí eu preciso primeiro tirar a dor. E a dor pode ser tirada de que maneira? Melhorando a minha posição no dia a dia. E corroborando com isso, eu vou ter alguns exercícios de fortalecimento. E esses exercícios incluem os exercícios de extensão de tronco. Foi aquele da live de terça que eu passei para vocês, ó, só de extensão, que vocês conseguem fortalecer os paravertebrais e a sua coluna lombar. Professor, mas só esse resolve? No primeiro momento, é o começo. Mais na frente, vocês vão perceber que os exercícios do stiff, o levantamento terra, os exercícios como remada para dorsais, todos esses exercícios contribuem para um fortalecimento da coluna e principalmente da coluna lombar. Então eu peço a você que, se estiver doendo muito, se for por conta do peso, se é o peso que está causando isso, estiver doendo muito, pode realmente procurar um médico para que possa se tratar com medicação, com medicamento, pode procurar um fisioterapeuta para que possa fazer até um alongamento e tirar essa obstrução e, sem dor, continua o fortalecimento. Vamos fortalecer, que a tendência natural é com fortalecimento você começar a sentir dor, menos dor. Outra coisa, se você baixa o peso corporal, começa a perder peso, o abdômen diminui. Se o abdômen diminui, você também começa a aliviar essas dores na coluna lombar. Rodrigo, fala um pouco sobre os músculos posterior para atleta do futebol. Os músculos posteriores, ele é muito importante, né? Muito importante, parte posterior da coxa. E os atletas, eles precisam de uma proporção. Eu falo sempre, tem uma maquinazinha que vocês, quem trabalha com futebol conhece, é uma máquina isocinética, que ela consegue medir a força, comparar força, velocidade, resistência entre esses grupamentos musculares e entre os membros, entre a perna direita, a coxa direita e a coxa esquerda. E elas conseguem uma comparação fantástica. Por quê? Algumas lesões que acontecem no ligamento cruzado anterior, acredito que a pergunta foi para direcionar isso. O ligamento cruzado anterior, esse enfraquecimento dos músculos posteriores da coxa ou uma força muito superior dos músculos anteriores, em algum movimento brusco, onde eu paro e faço giro com a minha perna estendida, eu não consigo, o joelho ele não consegue fazer rotação. Quando eu flexiono o joelho, eu consigo fazer rotação do joelho. Com a minha perna estendida, não. Então, muitos problemas, aí você para com a perna estendida e gira. Consequentemente, o ligamento cruzado anterior, que liga um osso a outro, ele rompe automaticamente. E quem é que permite? O que é que faz esse ligamento? Esse ligamento impede que a tíbia transloque para frente. Impedem que a fibra... Mas quem segura realmente não é o ligamento. Quem segura são esses músculos que estão na parte posterior da coxa, que eles prendem lá na tíbia. E é eles que freiam para que a tíbia não passe, rompa o ligamento e possa causar até uma fratura exposta. Por isso que o fortalecimento dele é importante. Lembrando, não é para fortalecer demasiadamente. Eu tenho um músculo posterior gigantescamente forte e o anterior nem tanto. Não. Usem a proporção. Beleza, Rodrigo? Use a proporção entre esses grupamentos. E como é do atleta do futebol, eu peço a vocês que utilizem, isso é muito comum lá nos Estados Unidos, comum na Rússia, utilizar o campo de jogo para fazer exercício. Imagine você levar barras, kettlebell, halteres, para que o atleta treine no campo. Porque ele vai agachar no campo no jogo de futebol. Ele vai pular no campo. Então, quanto mais eu aproximo da realidade dele, melhor. Então, eu preciso fazer isso.
Eu preciso agachar o avanço, a passada no campo, na grama. Aí eu peço a vocês que, como vocês estão fazendo um trabalho diferente, use o tênis. Não precisa usar a chuteira, até porque para não desequilibrar, tá com a carga a mais, não é só o peso do seu corpo e vocês terem algum tipo de problema, tá certo? Então eu peço que vocês vejam direitinho para poder fazer certinho no futebol. Tem uma outra pergunta aqui. O Pilates é melhor que a academia? Mito ou verdade? Olha, o Pilates é uma excelente estratégia. Muitos profissionais maravilhosos, renomados com Pilates. E agora, depende do que é que você quer. O Pilates, ele consegue aumentar uma força? Consegue. O Pilates, ele consegue flexibilidade? Consegue. Mas às vezes você quer desenvolver muito mais hipertrofia, muito mais força, e acaba que o Pilates ele limita um pouco. Mas eu sugiro que também que vocês também possam fazer o Pilates 2 vezes na semana, 1 vez na semana, que possa intercalar. Queria também fazer uma ressalva aqui. O Pilates, o profissional de educação física, ele é habilitado para poder ministrar aulas de Pilates, tá bom? Principalmente em grupos. As academias precisam ter um profissional de educação física para ministrar essas aulas, porque é aula de exercício. Então a gente precisa, essa competência é uma competência, claro, o fisioterapeuta também é competente para desenvolver e desenvolve muito bem o Pilates quando se busca uma reabilitação. Então utilizar o Pilates numa reabilitação é bem bacana. Para a coluna, essa é um mito, viu? É um mito que para quem tem problema de coluna tem que fazer só Pilates resolve, é mito, pessoal. Quem tem problemas na coluna, quem está desenvolvendo aí dores do dia a dia, o Pilates pode ser uma ajuda, mas eu tenho outras modalidades que podem ajudar também. E a outra modalidade nós conhecemos muito bem, que é a musculação. A musculação tem um potencial muito bom. Lembrando que o Pilates também não deixa de ser musculação, porque vocês estão realmente exercitando, fazendo esforços muito próximos do máximo. Então, realmente, também vocês podem estar utilizando. Rodrigo, o core. Core, pessoal, é chamado de centro gravitacional do nosso corpo. Quais são os músculos que fazem parte do core? Abdominais, músculos paravertebrais, glúteo e os músculos adutores. Os músculos adutores, eles se prendem muito bem lá no nosso quadril. E os músculos abdominais é um conjunto. Os músculos adutores têm um detalhe muito grande, que o músculo adutor fraco compromete a sua região pubiana, ou seja, o seu pubis. Jogadores de futebol sofrem com isso, quando eles têm um músculo adutor forte e um abdominal fraco. Um abdominal forte e um adutor fraco, ou seja, eu preciso ter adutores e abdominais fortes. Então, se vocês têm um bom fortalecimento de adutores, abdominais, paravertebral e o glúteo, vocês terão um core forte. Boa pergunta, para que as pessoas não fiquem achando ou pensando que só ter o abdominal forte resolve. Não, eu preciso de um core forte, e isso a gente trabalha. Tem aqui a pergunta: a hidro resolve para dores na lombar devido à hérnia de disco? A hidro é uma atividade física que não pode ser descartada. Vocês podem usar sim a hidro, principalmente naqueles quadros que a pessoa está sentindo muitas dores, e tem na hidro movimentos bons, confortáveis. Ela não sente dor quando está fazendo aula de hidro, ela se sente melhor. Então a maneira de se exercitar e sem trazer mais dores e mais transtornos. Só que vai chegar um momento que eu vou precisar de algo mais. Eu vou precisar introduzir alguns exercícios um pouquinho mais fortes,
como Pilates, como a própria musculação, para maximizar o resultado, para que esse resultado seja realmente mais eficiente e não ficar somente na hidro, tá? Respondi. A hora passa rápido, né? Imagine que eu tô falando, parece que eu tô falando há 5 minutos. Na verdade, faltam 5 minutos para acabar. 5 ou 7. Enfim, é muito bom. Pessoal, hoje foi muito bacana, muito proveitoso, porque a gente vai tirando as dúvidas de alguns exercícios, de algumas modalidades e vai informando. Tem pessoas, a gente tá tendo um alcance muito bom. Vem algumas perguntinhas aqui boas, viu? Mobilidade e flexibilidade, Rodrigo. Olha, Rodrigo, mobilidade é muito comum. Depende, o jogador de futebol, antes do jogo, ele faz um trabalho de mobilidade, é o aquecimento dele. Para você fazer um trabalho lá funcionando no CrossFit, é um trabalho de aquecimento. Mas fazer um trabalho de mobilidade, para depois você cair numa sala de musculação, para fazer trabalhos de força hipertrófica, não é muito bem-vindo. Você pode até alongar, flexibilidade nem pensar, nem antes nem depois. A flexibilidade você faz no turno oposto. Ou você faz a flexibilidade de membros inferiores, treina os membros superiores, você inverte. É dessa maneira que a gente trabalha. Então, o trabalho de mobilidade pode ser feito, dependendo da mobilidade, pode ser feito e é benéfico sim. Já o CrossFit, Kaique, eu recomendo sim, eu recomendo que vocês procurem profissionais competentes. Não é o CrossFit que está errado. O que está errado são os profissionais que estão à frente. Não todos. O que está errado é a maneira de se prescrever. Tem muitos profissionais espetaculares no CrossFit. Mas desconfie de pessoas que montam boxe, acham que é profissional, mas não montou, está fazendo daquilo ali um comércio, mas não tem. Eu tenho um amigo, o Vitor, lá do Pernambués, ele tem um boxe, ele montou lá, o cara é capacitado. Então tem as aulas, eu tenho momentos que eu tenho essas aulas, mas não condene essa atividade não, porque ela é muito importante. Eu só acho que pessoas obesas, pessoas diabéticas, pessoas que têm problemas, deveriam segurar um pouquinho mais, ou que têm problemas articulares graves, poderia segurar um pouquinho mais, porque a atividade é muito intensa e pode trazer transtornos para vocês, tá certo? Mas o CrossFit é excelente. O jump, por ser muito impacto. Bia, não. O jump até amortece, porque aquela cama elástica, se fosse o step, eu diria que tem um impacto maior. Mas a cama elástica não, ela amortece um pouco. Claro que se você botar uma pessoa obesa, por mais que seja a cama elástica, não vai ser confortável. Então eu preciso saber direitinho quem é que vai poder fazer essas aulas. Lembrando que é uma atividade aeróbia, é uma atividade para trabalhar a parte cardio, que a pessoa precisa ter realmente um bom sistema cardiovascular, ter passado por um cardiologista para poder fazer e seguir nessas aulas.